Ex-presidente Jair Bolsonaro é internado em São Paulo para realizar exames de rotina e pré-operatórios. BRICS chega a acordo para a entrada de novos países membros. E você vai ver também. Queda de avião na Rússia deixa 10 mortos. Entre as vítimas está o líder do grupo Wagner. A Argentina registra saques a supermercados e comércios em Buenos Aires. Brasil enfrenta onda de calor com recordes de temperatura em pleno inverno. Missão histórica. Índia divulga primeiras imagens feitas no Polo Sul da Lua. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que fará 3 cirurgias em setembro. Ele foi internado na manhã desta quarta-feira no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, para realizar exames preparatórios para os procedimentos. Bolsonaro já realizou 4 cirurgias em decorrência da facada que recebeu durante a campanha presidencial de 2018. Segundo o ex-presidente, os novos procedimentos serão para tratar de problemas no septo, refluxo e abdômen. Nas redes sociais, o assessor e ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, disse que os exames são para avaliar a condição clínica. No início do ano, o médico de Bolsonaro, Antônio Luiz Macedo, disse que ele precisaria de uma nova cirurgia quando voltasse ao Brasil. Há meses, aliados esperam que o ex-presidente realize esses procedimentos. Quando Macedo deu a declaração, Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos, para onde viajou antes do término do mandato. Em janeiro, ele chegou a ficar internado por 2 dias em Orlando, na Flórida, devido a uma nova obstrução intestinal. O presidente Lula discursou hoje na sessão plenária do 2º dia da cúpula do BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante o encontro, os líderes concordaram em expandir o grupo, embora ainda tenham que discutir a escolha estratégica de novos membros. Segundo o titular da pasta, Naled Pandor, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul adotaram um documento que define as diretrizes, princípios e processos de exame dos países que desejam se tornar membros do BRICS. O texto foi alinhado durante a cúpula iniciada 2 dias atrás em Joanesburgo e que se encerra na quinta-feira. Cerca de 40 nações solicitaram a adesão ou manifestaram o desejo de aderir ao bloco, entre elas Argentina, Cuba, Nigéria e Irã. Criado em 2009, o BRICS representa atualmente quase 1/4 do PIB e 42% da população mundial. De volta ao Brasil, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje, por 14 votos a 7, o projeto de lei do CARF. O projeto tem como diretriz básica a retomada do voto de desempate a favor da Fazenda Nacional no Conselho, responsável por julgar recursos fiscais. Entre os benefícios previstos no projeto está a isenção nas multas e juros, caso o contribuinte derrotado pelo voto de qualidade decida não recorrer à Justiça contra a decisão do Conselho. E olha só, a Câmara dos Deputados aprovou o marco fiscal no Senado, encerrando a tramitação no Congresso. Mas os desafios do governo continuam em relação ao tema. Os parlamentares deixaram de fora a regra defendida pelo governo, que na prática abriria até 40 bilhões de reais para gastos no ano que vem. O governo conseguiu uma vitória com a aprovação da primeira parte do seu plano. O arcabouço fiscal, que substitui o teto de gastos, passou na Câmara, mesmo que não tenha sido exatamente nos moldes pretendidos pela equipe econômica. A nova regra permite o aumento real das despesas, ou seja, elas podem crescer acima da inflação. Mas os gastos extras não podem ultrapassar 70% do aumento da arrecadação do ano anterior. Com isso, é preciso aumentar a receita para conseguir gastar mais. O ministro da Economia, Fernando Haddad, já formulou projetos para elevar a arrecadação.
Alguns já chegaram ao Congresso, outros ainda estão sendo preparados, mas vêm enfrentando dificuldades com os parlamentares. Nenhuma das propostas tem garantia de aprovação até agora. Na proposta aprovada na Câmara, uma emenda apresentada pelo líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, para antecipar a possibilidade de crédito adicional na lei orçamentária anual, que abriria crédito de 32 a 40 bilhões de reais no orçamento, foi rejeitada na Casa. A emenda era a principal mudança feita no Senado. Com isso, agora, o governo vai ter que negociar o espaço no orçamento ano a ano. O Banco Central liberou hoje o acesso das autoridades policiais e do Ministério Público a chaves Pix de pessoas que estiverem sendo investigadas por acusações de crimes. Até agora, quando há suspeita, é preciso pedir permissão, mas a partir do dia 1º de setembro, a conexão será automática. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em baixa nesta quarta-feira, na medida em que investidores repercutiam a aprovação final do novo arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados, que agora segue para a sanção do presidente Lula. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 1,73% e encerrou o dia cotada a R$ 4,85 na venda. A diretoria executiva do Fundo Monetário Internacional aprovou o desembolso de 7 bilhões e meio de dólares, o equivalente a 36 bilhões de reais, correspondentes à 5ª e à 6ª revisões do acordo com a Argentina. A informação foi divulgada hoje pelo Banco Central do país. A Argentina assinou com o FMI um programa de crédito no qual o país recebe 44 bilhões de dólares em 30 meses, em troca de que o Banco Central aumente suas reservas internacionais e o governo reduza o déficit fiscal. A Argentina, que amarga uma inflação de mais de 100% ao ano, enfrenta uma grave escassez de reservas monetárias internacionais, em meio a uma grande demanda por dólares, moeda que os argentinos recorrem como refúgio diante da alta dos preços. E na Argentina, ao menos 50 pessoas foram presas após uma onda de saques a comércios nos subúrbios de Buenos Aires. Ao longo da madrugada, 4 helicópteros sobrevoaram os pontos mais conflituosos da área metropolitana da capital argentina. Um dos saques mais violentos foi no município de Moreno. Cerca de 50 pessoas, incluindo crianças, cercaram um supermercado que foi obrigado a fechar as portas. O país enfrenta uma onda de saques desde o fim de semana em meio a uma crise econômica. A inflação no acumulado de 12 meses passa de 115%. E veja a seguir, queda de avião na Rússia deixa 10 mortos. Entre as vítimas está o líder do grupo Wagner. E ainda, missão histórica. Índia divulga primeiras imagens feitas no Polo Sul da Lua. Nós voltamos em instantes. Até já. Nós estamos de volta, 18 horas e 43 minutos, pelo horário de Brasília. A queda de um avião na Rússia deixou 10 mortos, entre eles o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. O jato executivo, pertencente ao fundador do grupo de mercenários, caiu hoje no norte de Moscou. A queda do avião foi confirmada pelo canal estatal russo e também no Telegram do Grupo Wagner. Entre as vítimas, 7 eram passageiros e outros 3 tripulantes da aeronave. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um avião pega fogo e cai na vertical. Os dados de rastreamento não mostram de onde partiu a aeronave fabricada pela Embraer. Ontem, o chefe do grupo mercenário russo havia divulgado seu primeiro discurso em vídeo desde o motim
Putin fracassado na Rússia, trajado de combate, dizendo que o grupo está tornando a África mais livre. Hoje, minutos após a queda do avião, o presidente Putin fez uma aparição na cerimônia em homenagem aos 80 anos da Batalha de Kursk e desejou um feriado maravilhoso. O Grupo Wagner é uma organização paramilitar de origem russa e Prigozhin foi um dos principais personagens da invasão russa à Ucrânia à frente do exército privado de mercenários, uma rebelião de curta duração contra o governo russo no início de junho. E o mestre de Relações Internacionais, Ricardo Rios, comentou sobre as possíveis causas do acidente que vitimou o chefe do grupo mercenário Wagner. Ainda não se sabe o motivo da queda do avião Embraer que vitimou o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, e mais 9 pessoas. Os motivos da queda serão investigados ainda pela Aeronáutica da Rússia e também pela fabricante do avião, que é brasileira, a Embraer. Mas é muito importante que o público saiba que todas as mortes de opositores ao governo de Vladimir Putin sempre são envoltas de situações cinematográficas, sejam elas explosões, envenenamentos e agora, provavelmente, caso seja confirmado que foi uma explosão, algum míssil que atingiu esse avião, mais uma morte cinematográfica causada por Vladimir Putin, que se sentiu extremamente ofendido com a revolta do grupo Wagner, se sentiu extremamente traído por Prigozhin e tentou uma forma de buscar vingança. Prigozhin foi expulso da Rússia, conseguiu asilo na Bielorrússia, mas o que mostra é que Putin não esqueceu a traição de Prigozhin e buscou essa vingança. E mudando de assunto, olha só, países da Europa tentam conter o avanço de incêndios florestais provocados por uma forte onda de calor. Bombeiros gregos batalham contra chamas que se aproximam da capital Atenas. 18 corpos foram encontrados carbonizados de pessoas que acreditam ser migrantes que cruzaram a fronteira turca em direção ao nordeste da Grécia, onde os incêndios florestais já duram dias. Desde ontem, ao menos 20 pessoas morreram e milhares precisaram ser retiradas de suas casas por causa das chamas. Na vizinha Turquia, as chamas já atingiram 9 vilarejos. Mais de 1.000 moradores foram retirados de casa. As autoridades pediram aos moradores de vários países que evitem o calor, à medida que França, Itália, Espanha e outros lugares sofrem com condições quentes, secas e com ventos. E a ONU alertou hoje que as ondas de calor, como a que atualmente sufoca a Europa e outras regiões do planeta, aumentam sua intensidade e sua duração e em certas regiões podem se tornar um fenômeno permanente por causa da mudança climática. A chamada cúpula de calor se caracteriza pela estagnação das massas de ar que esquentam a atmosfera. O fenômeno cobre grande parte do hemisfério norte, provocando incêndios florestais na Grécia, Espanha, Portugal, Canadá e Havaí. As altas temperaturas também se tornaram notícia em pleno inverno sul-americano nas últimas semanas, ao alcançarem 40 graus Celsius. Os especialistas recomendam que a atenção se mantenha no aumento incessante de temperaturas mínimas noturnas e não nos recordes de calor diurno que ocupam as manchetes. Temperaturas noturnas elevadas e repetidas são especialmente perigosas para a saúde humana porque o corpo é incapaz de se recuperar do calor que sofre durante o dia. Mínimas noturnas mais elevadas significam que a energia acumulada durante o dia não tem nenhum local para onde se dissipar, aumentando ainda mais as temperaturas do dia seguinte. E aqui no Brasil, apesar do inverno, em grande parte do país, os termômetros ficaram até 6 graus acima da média para agosto na tarde de hoje. A capital paulista registrou a maior temperatura para o mês de agosto desde 1963. Imagens de termômetros no centro de São Paulo, que foram gravadas pouco antes do meio-dia, já marcavam 33 graus. A maior temperatura para o mês em 60 anos. As previsões indicam que as temperaturas podem atingir mais de 40 graus nos próximos dias aqui em São Paulo. A máxima registrada hoje foi no estado de Tocantins, onde os termômetros registraram 40,8 graus. Outros 18 estados e o Distrito Federal também registraram altas temperaturas que chegaram a 40 graus. Esse calor, fora do normal para o inverno, é influenciado pelo El Niño. O fenômeno provoca tempo seco e quente.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para vários estados que indica perigo para a baixa umidade do ar. Por outro lado, apesar desse calor atípico, no sul, diversos municípios gaúchos registraram queda de granizo na tarde de ontem e início da manhã de hoje. O fenômeno ocorreu em cidades do sul e centro-sul do país. A repórter Michele Veiga tem mais informações. 5 municípios tiveram registro de queda de granizo, mas as condições foram extremas. De acordo com a Defesa Civil, a quantidade de granizo que caiu em um dia nos municípios gerou bastante prejuízo, como vocês acompanham nas imagens. Cidades como Otacílio Costa, Correia Pinto, São Joaquim, Palmeira e Lages foram as mais afetadas na tarde da última terça-feira com a queda do granizo, que chegou a ter dimensões de tamanhos de bolas de ping-pong. As cidades estão contabilizando prejuízos e a mais atingida delas foi o município de Correia Pinto, que ainda não divulgou um balanço oficial. São Joaquim já teve aí dados divulgados que as macieiras, que são aí características da localidade, tiveram sim muito prejuízo nas maçãs do município de São Joaquim. A safra pode ser inclusive prejudicada. A Defesa Civil alerta ainda que hoje há possibilidade ainda novamente de chuva de granizo no estado e as temperaturas começam a cair de forma gradativa até o próximo final de semana, quando a chuva chega em Santa Catarina. Ontem, para se ter uma ideia, na grande parte dos municípios, as temperaturas ficaram na casa dos 35 graus. Já nesta quarta-feira, estão na casa dos 25 e até o final de semana deve ficar na casa dos 15. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Olá, Maria Alice, Juliana, boa noite para vocês e para todo mundo. A confirmação de casos da variante Eris ou EG5 no Brasil levou a Universidade Federal do Rio de Janeiro a recomendar o uso das máscaras em ambientes fechados. Mas autoridades de saúde do estado discordam. A EG5 já circula em pelo menos 51 países e o número de casos no mundo todo já aumentou 80%. Mas o de morte caiu pela metade. Os principais sintomas da nova variante são parecidos: febre, tosse, cansaço e dor de cabeça. E a melhor forma de prevenção continua sendo a vacina. E o Metrô Rio lançou uma campanha para educar os passageiros, inspirada em uma paixão brasileira, o futebol, e na tecnologia que mudou o esporte, o árbitro de vídeo, popularmente chamado de VAR. A campanha VAR de Segurança tem o objetivo de alertar os passageiros sobre as regras de segurança no metrô. Uma juíza e uma bandeirinha abordam as pessoas para conscientizar e instruir sobre as ações corretas, como não se posicionar frente à linha amarela na plataforma, não correr na estação e não empurrar quando o transporte chegar. Bom, se seguirem essas regras, já vai ser um lugar muito mais tranquilo para viajar. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Muito bacana, gostei dessa ação. Criativo, né? Muito criativo. Obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã. E olha só, chegou a hora do futebol e quem está aqui com todas as informações aí da Libertadores e da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. A gente tem noite de Copas no nosso futebol, já na fase de quartas de final dos torneios continentais. Às 7 da noite, no estádio Newton Santos, o Botafogo quer manter a boa fase e passar pelo Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana. E às 9h30 da noite jogam na Colômbia a Zebra Deportivo Pereira e Palmeiras, em partida válida pela Libertadores da América. Na quinta-feira, mais 4 brasileiros entram em campo. Tem duelo nacional entre América Mineiro e Fortaleza, às 7 da noite no Independência. No mesmo horário, São Paulo encara a altitude de Quito, no Equador, na partida contra a LDU. Os dois jogos são da Copa Sul-Americana. E na Libertadores, às 9h30 da noite, no Maracanã, o Fluminense inicia a caminhada rumo à semifinal
contra o surpreendente Olímpia do Paraguai. E ontem, também pela Liberta, o Internacional venceu o Bolívar por 1-0 na altitude de La Paz e abriu vantagem no confronto nas quartas. Na Sula, o Corinthians bateu o Estudiantes da Argentina pelo mesmo placar na Neoquímica Arena e agora decide a vida em La Plata. Vamos ficar aí na torcida pelos times brasileiros, não é verdade? É isso aí, eu fico por aqui. É com vocês, Juliana, Maria Alice. Boa noite a todos. Obrigada, Léo, pelas informações do esporte. Aguardamos você, então, na próxima com mais notícias do futebol. Com certeza, até a próxima semana. Muito obrigada, Léo. Uma ótima noite para você. Para você também. Até a semana que vem. E vamos falar agora de um feito histórico. Olha só, a Índia se tornou o primeiro país a pousar hoje no Polo Sul da Lua. É isso mesmo, Ju. O êxito foi alcançado poucos dias depois de outra tentativa indiana que fracassou e que uma sonda russa caiu na mesma região lunar. Vamos ver. O primeiro-ministro do país, Narendra Modi, que está na África do Sul para a cúpula dos BRICS, celebrou o feito histórico ao vivo na televisão. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial anunciou, sob aplausos dos engenheiros, que a nave Chandrayaan-3 pousou com sucesso na Lua. Este é um grande triunfo para o país mais populoso do mundo e para seu ambicioso programa espacial de baixo custo. Agora que o módulo Vikram pousou na Lua, um veículo espacial movido à energia solar vai explorar a superfície e transmitir dados de volta à Terra durante sua autonomia de 2 semanas. Em 2014, a Índia tornou-se a primeira nação asiática a colocar um satélite na órbita de Marte e planeja lançar uma missão tripulada de 3 dias na órbita da Terra no próximo ano. A Rússia lançou sua primeira missão lunar em quase meio século no início deste mês, mas a sonda Luna 25 caiu ao tentar pousar na Lua. Se tivesse conseguido, o país teria se tornado, com apenas alguns dias de vantagem, a primeira nação a chegar à região polar. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.